Boa noite, a paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Estou aqui reunido, estou aqui com a Bruninha. Ela vai dar um alô para vocês. Tá com um pouquinho de frio ali, tá tudo empacotado aí. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos estar hoje aqui passando o livro de Marcos, capítulo 10, né? Nós vamos estar hoje lendo Marcos, capítulo 10. E nós vamos orar, pedir a direção de Deus, e a Bruninha vai começar a orar, ler ali pra gente, depois da oração. E nós vamos acompanhar e pedir a direção do Espírito Santo para que a gente possa entender a palavra do Senhor e saber aquilo que o Senhor quer falar para nós, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te pedimos, Pai, estenda tuas mãos sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda a cada dia ser melhor ser humano. A cada dia, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a ser transformado, assim como diz a tua palavra, que nós seremos transformados de glória em glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Tende misericórdia das nossas vidas e nos ajuda a cada dia te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais da tua palavra, aprender a orar, aprender a te buscar. Pai, nos capacita, nos enche com teu Espírito Santo e nos dá a tua direção, e que a minha vida venha glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu nasci para um propósito. Eu não sou fruto do acaso. O Senhor me estabeleceu nessa terra. Eu fui gerado dentro de ti. E por isso, eu sei que o Senhor fez morada com teu Espírito dentro de mim. E eu peço a ti, Senhor, me conduza, me direciona, ministra a tua palavra em nossos corações, para que nós venhamos entender a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Queremos ouvir a tua palavra e entender a tua palavra, para que nós venhamos praticá-la. E assim nós sermos fiéis a ti. Em nome de Jesus, nos ajuda. Revela a tua palavra em nossos corações. Nos ensina, ó amado Espírito Santo. Nós precisamos de ti, meu amigo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos, cremos e entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai entrar aqui na leitura, né, de Marcos capítulo 10. A Bruninha vai estar lendo para nós, a gente vai estar acompanhando. Como eu já disse, né, esse livro de Marcos, a gente já praticamente, os 4 evangelhos são quase todos iguais, né? Então a gente já passou por eles quando a gente leu Mateus, quando a gente leu Lucas, né? E agora estamos lendo aqui Marcos, e depois nós vamos para João. Então, cada um vai falar a sua parcela. Então, como a gente já ministrou ele em outros vídeos, a gente vai procurar ler um pouco mais rápido para poder estar passando um pouco mais rápido, mas assim a gente vai recapitulando um pouco daquilo que a gente estudou, amém? Pode começar, Bruninha. A questão do divórcio. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão.
Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram sobre Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Amém. Aqui ele está falando da questão do divórcio, né? Os mestres da lei e os abençoados, né? Os fariseus, né? Aproximaram-se de Jesus para pôr-o à prova, perguntando se é permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Aí Jesus vai responder: o que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que um homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essas coisas, essa lei, por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e unirá-se à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Né? Aqui ele está falando do casamento, né, da união entre duas pessoas, e aqui, né, ele está questionando a lei de divórcio que Moisés ordenou, né? Mas, infelizmente, Moisés ordenou a lei do divórcio por causa da dureza do coração do ser humano. Se não fosse isso, Moisés não ia, né, ordenar. Mas no princípio não era assim, né? Olha o que ele deixou escrito aqui, ó. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ou seja, casamento tem que ser para sempre, né, mano? Casamento não pode ser... Aí eu caso hoje, daqui um mês, um ano eu divorcio e caso de novo. Não. Casamento é para a vida inteira. É o que Jesus está falando assim, ó. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O problema é que muitas vezes nós pegamos uma mulher, né? Nós escolhemos a mulher, casamos com a mulher e depois nós vemos que tá tudo errado, né? Então nós temos que aí honrar as nossas mulheres, já que nós fizemos a escolha, e que nós sejamos aí, porque não é Deus que vai dar a mulher para você, né, mano? É você que tem que procurar a mulher ideal para você, a mulher que vai combinar com você. E geralmente a gente sempre procura aquilo que é oposto ao que a gente faz e o que a gente gosta. Geralmente é assim. E toda vez que você for casar, você vai ter que procurar uma pessoa que seja de acordo com os seus princípios, ou você tá enrolado, camarada. Assim como a mulher, ela também tá enrolada. Então, não podemos lançar um do jugo desigual. Por exemplo, uma pessoa que ela é cristã, está na igreja, busca a Deus, conhece Jesus, né? É fiel a Deus, ela vai para a igreja, ela tem compromisso com Deus, ela ora, ela busca. Aí de repente ela acha lá um rapaz que não quer saber de Deus, não quer saber de compromisso, não quer saber de ir para a igreja. E aí acontece o jugo desigual, né? O que acontece? Depois de casada, ela vai querer ir para a igreja e ele não vai querer ir, e não vai querer deixar, às vezes ele vai, né? E vai ficar aquele jugo desigual na família. Então é uma coisa que você, quando for casar, ou com você
quando você já está casado, pede a direção de Deus, pede sabedoria de Deus, porque é só Deus para nos direcionar e nos ensinar o que nós temos que fazer para chegar aí na vontade de Deus, amém? Aí ele vai falar que quando ele estava em casa novamente, os discípulos interrogaram ele, né, sobre o mesmo assunto, e ele respondeu: todo aquele que quer divorciar-se da sua mulher e se casar com outra mulher, todo aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela, né? E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. É porque Jesus falou que casamento é para toda a vida, né? Mesmo aqui, né? Jesus está falando. Nós já estamos no Novo Testamento, né? E aqui Jesus está falando. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. Estará em pecado, né? Mesmo quando você divorcia. E a mulher a mesma coisa. Se ela divorciar do seu marido e casar com outro homem, ela está em adultério. Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, pois não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Ixi. Sumiu aqui. Acabei desligando. Lê de novo aí pra mim, só um pedaço do começo aí. Até voltar aqui. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. É que ele está falando que a gente tem que ser como uma criança, né? Aquele que não se tornar uma criança não entrar no reino do céu, né? Uma criança, o que ele está querendo dizer? Uma criança, a criança ela se torna uma pessoa inocente, né? A criança, ela não guarda maldade no coração, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, né? A criança, ela é livre, né? E por ela ser assim, né? Pura e limpa, né? Sem maldade, ele está falando aqui, né? Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ou seja, você tem que receber o reino de Deus com humildade, né? Com liberdade. Até mesmo porque se a gente para entrar no reino de Deus, que é um reino invisível, e é tudo através da fé, né? Se a gente não for inocente como uma criança, a gente nunca vai acreditar que nós vamos entrar no reino de Deus, a não ser que a gente já venha numa caminhada buscando o Senhor, conhecendo ao Senhor, para que a gente chegue nessa condição de entendimento, né? Então nós precisamos aí estar sendo como uma criança diante de Deus, né? Abrir o nosso coração, falar com Ele tudo aquilo que nós precisamos falar, né? Principalmente na hora que a gente for orar, falar com Deus, né? Falar normalmente, né? Dizer a Deus aquilo que você está sentindo, ser verdadeiro a Deus.
e Deus vai responder a sua oração. Amém? Seja inocente como uma criança. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e... Amém. Deixa eu explicar até aí, senão fica muito comprido. Que ele está falando do jovem rico, né? E esse jovem rico, ele chegou diante de Deus, né? Diante de Jesus e falou para Jesus: Mestre, como eu faço para entrar dentro do teu reino, né? Aí Jesus fala para ele: é só guardar os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não darás falsos testemunho. E respeitar seu pai e sua mãe, como está escrito na lei de Moisés, né? Foi isso que Jesus falou para ele. Ele vai olhar para Jesus e ele vai falar: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Uma coisa eu tenho que reconhecer: esse cara, ele é peitudo. Porque para falar que ele obedece todos os mandamentos, ele... Não é qualquer um que vai abrir a boca e falar: não, eu obedeço todos os mandamentos, né? Se ele tá falando que ele obedece, é porque ele vivia a religião, né? Corria atrás de obedecer, mas não por amor, sim por medo, né? Então, provavelmente é o que Jesus está falando para ele, né? Aí quando quando Jesus olha para ele, Jesus o amou, né? Ele declarou: Mestre, tudo isso eu tenho feito, tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Aí Jesus vai dizer para ele: falta uma coisa para você. Disse ele: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Quando Jesus falou isso para ele, eu fico imaginando aqui, né? Porque, pensa bem, ele falou que guardava todos os mandamentos. Aí Jesus fala para ele: então vai lá, cata tudo que você tem, dá aos pobres. E se a gente for meditar na palavra, a gente vai ver que Jesus não ia ficar com o dinheiro dele, né? E não ia querer que ele perdesse todo o dinheiro dele. Porque, na verdade, Jesus fez essa pergunta para ele, para mostrar para ele mesmo, né, que ele estava enganado. Por quê? Porque ele queria entrar no reino de Deus, ele queria buscar o reino de Deus, mas ele estava completamente enganado quanto a isso. Por quê? Porque quando ele fala que quer entrar no reino de Deus, o Senhor vai falar o que para ele? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. Jesus não estava querendo deixar ele pobre ou acabar com a riqueza dele. Jesus estava querendo mostrar para ele que o coração dele não estava em entrar no reino, mas o coração dele estava sobre as riquezas. A fé dele não estava em Jesus, a fé dele estava no dinheiro que ele possuía, né? Nos bens materiais que ele possuía. Então nós vamos ver aqui a Bíblia dizer que Jesus o amou e falou para ele: vá, vende tudo que você possui, dê aos pobres, depois vem e me siga, e terás um tesouro no céu. E ele, olha o que ele fez aqui, ó. Diante disso,
Ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus está falando isso? Porque o rico, ele vai confiar sempre na sua riqueza, sempre no seu dinheiro, sempre na sua fortuna. E ele nunca vai crer em Deus, ele nunca vai buscar Deus, ele nunca vai depender de Deus. Por quê? Porque ele depende somente daquilo que ele tem, do seu recurso financeiro. Ele acha que esse recurso financeiro é tudo para ele, mas está completamente enganado, né? Ele estava enganado. E olha só o posicionamento que Jesus coloca, né? Para a gente ver o quanto é difícil um rico entrar no reino do céu. Tá mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas você tem noção do que Jesus está dizendo aqui? Imagina o fundo de uma agulha, imagina o tamanho de um camelo. Ele diz que tá mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Lógico que nós não vamos generalizar, né? Tem muito rico aí que busca Deus, é fiel a Deus e não é avarento, né? Tem muito rico aí que não é avarento, ele serve a Deus e é até fiel com Deus, né? Não vamos generalizar, mas tem uns que a força dele, o pensamento dele está naquilo que ele possui, né? Na sua riqueza pessoal. E é isso que Jesus está tentando dizer para ele aqui. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos espirituais. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e o seguimos. Nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos ou campo por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, irmãs, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Né? Que nós já tivemos várias. A gente vai ver que a lei do reino é diferente da lei do homem, né, amado? Aqui o mais forte, que tem mais riqueza, é o que ganha. Lá no céu é o que tem mais nobreza, o que serve mais, o que se dedica mais, o que ajuda mais os irmãos. Esse é o maior no reino do céu. É totalmente diferente, né? Deixará de receber 100 vezes mais já no presente, casas, irmãos, irmãs, filhos, filhas, campos, perseguições. Olha o que vai vir aí, ó. E na vida eterna, contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Na vida eterna ele está falando aqui, né?
a gente usa para tudo, né? Mas ele está falando aqui da vida eterna. E na era futura, a vida eterna, contudo, muitos primeiros serão os últimos, muitos últimos serão os primeiros. Amém? Essa é a lei do céu, né? Jesus prediz novamente a sua morte e a ressurreição. 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estão subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Amém. Aqui Jesus fala da morte e da ressurreição dele, né? Com os discípulos novamente, coisa que a gente já tem um grande conhecimento. O pedido de Tiago e João. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Que nós vimos, né, os pedidos dos discípulos aqui, né? Os discípulos pedindo para sentar um à direita, outro à sua esquerda, Jesus vai falar: Isso não cabe a mim, né? Mas ao meu Pai que está no céu, né? Aqui ele deixa bem claro, né? Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser ser o último, quem quiser ser importante, quem quiser tornar-se importante entre vocês será ser servo. Deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Aqui, amado, a lei que a gente tinha comentado, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de mundo. Ou seja, aquele que quer ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Amado, essa é a lei do reino, né? Para você
crescer no reino, você tem que usar essa lei, a lei da intimidade. A lei da humildade, a lei da transformação, da cura e libertação, né? Nós vamos ver que, pois nem mesmo o Filho do Homem, ou seja, nem mesmo Jesus, que era o Rei, né? Que Deus usava ele poderosamente, que ele tinha toda a autoridade, né? Sobre a morte, sobre a vida. Nem mesmo ele não quis que ninguém servisse ele, né? Mas ele foi o que mais serviu, né? Ainda deu a sua vida por nós, né? O cego Bartimeu recupera a visão. 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Animo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Glórias a Deus, né? Aqui nós vemos a cura do cego Bartimeu, né? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, o Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o cego Bartimeu gritando, né? Conta a história que Jesus estava passando e tinha um monte de gente ali, né? Acumulada em volta de Jesus, e ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, a multidão que estava em volta, falou para ele: fica quieto, para de gritar, né? E nós vemos ali que quanto mais o povo falava para ele não gritar, mais ele gritava, né? Porque ele queria receber a cura dele, né? E assim foi feito, né? Ele gritou até que Jesus o viu e mandou chamá-lo. Aí ele foi curado, para a glória de Deus. E olha o que aconteceu: lançando sua capa para um lado e para o outro, deu um lado para o outro, ele deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Jesus está de brincadeira, né, mano? Perguntou Jesus, o cego. Aí o cego respondeu, né? Mestre, eu quero ver. Mas por que Jesus fez essa pergunta para ele, né? Porque com certeza Jesus fez isso para testar Bartimeu, né? Para ver, porque Bartimeu ele saiu gritando no meio da multidão, ele praticamente enfrentou a multidão ali, né? Que a multidão mandava ele calar a boca e ele continuava gritando. E aí Jesus manda chamar ele através da fé dele, né? Que ele estava insistindo em buscar Jesus. Então Jesus manda chamar ele. E ao chamar ele, Jesus toca nele, né? E ele ainda pergunta aqui, ó:
Jesus pergunta para ele: o que você quer? O cara é cego, mano. Lógico que o cara vai falar que eu quero ver, né? Mas Jesus queria saber onde estava o coração dele. E aí ele respondeu: mestre, eu quero ver. Vá. Disse Jesus: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Terminamos por aqui. Nós vimos aí que foi falar das curas, né? Nesse capítulo. Nós temos a cura do cego Bartimeu. O pedido de Tiago e João para sentar à direita e à esquerda de Jesus. Jesus fala sobre a sua morte e sua ressurreição. Jesus e as crianças. E a questão do divórcio. Então nós abordamos vários assuntos hoje aqui nessa passagem. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Né, Bruna? Vamos orar? Nós vamos ficar por aqui, amado. Hoje nós vamos fazer só aqui. Aí amanhã a gente faz, se for pequeno, a gente faz 2, tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado. Muito obrigado pela tua palavra. Hoje entendemos um pouco mais da tua palavra. Guarda ela em nosso coração e que nós não venhamos pecar contra ti. Porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor tem o poder e a glória para nos dar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor aqui em Marcos capítulo 10. Aí a gente vai fazer o 11, né? Depois, amanhã, a gente vai fazer o 11. E que Deus abençoe a sua vida, que vocês ouçam, né, o que foi lido e guarde. Procure entender e compreender, né, aquilo que o Senhor está falando, para que a gente não venha esquecer, amém? Quando você compreende, você nunca mais esquece. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor. A Bruna vai dar um tchau para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, amém? Tchau, fica com Deus, uma boa noite para você que está aqui no Japão e um bom dia para você que está aí no Brasil. Deus abençoe sua vida.